Paz do Senhor Jesus, amém. Elevamos nossos olhos para os montes, de onde nos virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o nosso pé. Aquele que nos guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é a nossa sombra à nossa direita. O sol não nos molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor nos guardará de todo o mal. Ele guardará a nossa alma. Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Nós tomamos autoridade agora, Pai, sobre todo este ambiente, sobre todo este lugar. E nós declaramos agora falido todos os planos dos demônios que guerreia contra pessoas que aqui se fazem presente. Em nome de Jesus, nós tomamos conta de toda essa jurisdição que o Senhor nos entregou. E nós tomamos posse de toda a autoridade e ordenamos a todos os espíritos malignos, caiam por terra aqui agora. Tristeza, angústia, depressão, perturbação na mente, ansiedade, sai dessa pessoa agora. Todo vício, toda turbulência na alma, sai agora, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ré. Eu sei quem eu sou, pois sei quem tu és. Na cruz do Calvário, minha vida mudou. Sou escolhido, por ti perdoado. Tenho um futuro, sou abençoado. Sei que fui feito pra vida eterna. Deus me chamou, eu renasci, Ele me criou pra algo bem maior. Eu sei quem eu sou, pois sei quem tu és. Na cruz do Calvário, minha vida mudou. Sou escolhido, por ti perdoado. Eu tenho um futuro. Você pode dizer: eu sou abençoado. Você pode profetizar: eu sei que fui feito pra vida eterna. Deus me chamou, eu renasci, Ele me criou pra algo bem maior. Já não há vergonha nem condenação, sua graça inundou o meu coração. Ele me criou pra algo bem maior. Aleluia, meu nome chamou, te dou meu louvor. Aleluia, sim, tudo mudou, passado apagou. Sei que fui feito pra vida eterna. Deus me chamou, Ele chamou você também. Ele me criou pra algo bem maior. Já não há vergonha nem condenação, sua graça inundou o meu coração. Ele me criou pra algo bem maior. Você pode crer nisso? Eu sei que fui feito pra vida eterna. Deus me chamou, eu renasci.
Sim, todo mundo passado apagou. Aleluia. Deus te chamou para algo bem maior, muito maior do que o que você está pedindo, muito maior do que você está pensando. Os planos de Deus são maiores que os seus. Sabe aquele negócio que não deu certo? Pois é, porque Deus tem algo melhor. Sabe aquele relacionamento que não deu certo? Pois é, porque Deus tem algo melhor. Sabe aquela porta que se fechou? É porque Deus tem algo melhor. Sabe aquele não que você recebeu? É porque Deus tem algo melhor. Aleluia. Sabe aquela viagem que não deu certo? É porque Deus tem algo melhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto Deus aqui. Está nos visitando a minha prima Cirlei, juntamente com seu esposo. Eles são lá de Nova Chavantina. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Livro de Daniel, capítulo 3, do 13 ao 18. Daniel, capítulo 3, do 13 ao 18. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, e nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este assunto. E eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Podemos assentar. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, além de saquear a cidade, pegar tudo que era de valor, ele também leva algumas pessoas como escravo. E quando esse povo que ele leva chega na Babilônia, ele vai passar esse povo por um processo seletivo. Então ele separa os de menos instruções, de menos estudo, fica para um lado. Os de mais estudo, de mais instruções, e aqueles que também tinham sangue real, ele separou e colocou essas pessoas de classe mais alta dentro do seu palácio para estudar as artes daquela nação, para estudar a respeito de conselhos, para que eles fossem conselheiros do rei. Mas não só isso, Nabucodonosor também sabia que dentre aqueles jovens existia aqueles que eram dotados de dons espirituais. Então Nabucodonosor coloca eles junto com os magos, junto com os adivinhos, para que eles pudessem auxiliar o rei no palácio e nas coisas do reino. Eles vão morar no palácio. Dentre os nobres que vão morar no palácio estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E quando Nabucodonosor ficou sabendo, observe isso, quando ele fica sabendo o nome desses jovens, a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele vai mandar trocar o nome deles, porque Daniel, Ananias, Misael
Misael e Azarias foram nomes que os pais desses jovens deram a eles, a fim de honrar o nome do Senhor, pois cada nome tem um significado que exalta e louva o nome do Senhor. Cada nome desses jovens honra o nome do Senhor. Só que na Babilônia existia uma infinidade de deuses, deuses que eles mesmos levantaram, fabricaram com as suas mãos, e eles não só adoravam, mas eles serviam esses deuses. O único Deus que a Babilônia não servia e nem adorava era o Deus de Israel. Então, por isso, para afrontar o Deus de Israel, a fim de glorificar os deuses da Babilônia, Nabucodonosor vai mandar trocar o nome desses jovens. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Só que agora o nome dele vai ser trocado e ele vai se chamar Beltesazar. E Beltesazar significa Baal é meu protetor. Trocou o nome de Daniel, agora o nome dele é Beltesazar. Ananias significa Jeová, meu Deus, é misericordioso. Só que agora o nome dele não vai se chamar mais Ananias, o nome dele vai se chamar Sadraque, que significa comandado por Marduque. Agora Misael, que significa quem é como Deus, ele vai receber outro nome. O nome de Misael vai ser Mesaque, que significa quem é como Acur, que era o nome de outro Deus. Azarias significa Jeová é o meu auxílio, é a minha ajuda. Só que agora ele vai se chamar Abednego, que significa servo de Nabo, outro Deus. Eu preciso que você entenda uma coisa, uma verdade. Nabucodonosor vai trocar o nome desses jovens, mas ele não pode trocar a essência que tem dentro deles. Ele troca o nome deles, mas ele não consegue trocar o Deus a quem eles adoram. Ele consegue trocar o nome deles, eles são chamados por outro nome, mas ele não consegue trocar o caráter desses jovens. Por quê? Porque caráter, quando ele é forjado, ninguém toca, ninguém mexe, ninguém muda, ninguém transtorna. Pode mudar o teu nome, pode colocar em você um apelido, pode colocar em você muitos adjetivos, mas o seu caráter é que não pode mudar. Não importa o que estão falando de você, não importa quantos apelidos estão colocando em você, se o seu caráter foi forjado na presença de Cristo, nada disso vai interferir ou mudar o que já existe dentro de você. Muda o nome, coloca um apelido, mas não pode mudar a essência do que Deus colocou em você. Então deixa eu te dar um conselho: não permita que as circunstâncias, que os problemas, que as circunstâncias externas venham mudar aquilo que existe dentro de você. Não permita que isso muda as suas convicções e o seu caráter. O seu caráter e as suas convicções precisa estar intacto diante das guerras e das tribulações que você passa. Não permite que aquilo que falam de você, que mencionam a teu respeito, mude o que está dentro de você. Eu já ouvi muita gente falar assim: estão falando que eu fiz e eu não fiz, agora eu vou fazer mesmo. Para com isso, que palhaçada é essa? Você não tem que provar nada para ninguém, você precisa ser você. Aleluia. Se estão falando que você fez e você não fez, problema de quem está falando. Se a sua consciência está tranquila, vai dormir em paz. Se a sua consciência está tranquilo, então aquieta-te, porque na hora certa é Deus quem vai te justificar. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, não sei quanto tempo, mas uma hora Deus te justifica. Uma hora Deus te justifica. Uma hora essa roda gigante gira, quem está em cima vai para baixo, e quem está embaixo vai para cima. Porque é assim que Deus trabalha. Nós só precisamos esperar no tempo de Deus. Depois de mudar o nome dos jovens, Nabucodonosor vai dar uma ordem, e a ordem era para que se mudasse também a alimentação deles. Era para ser mudado a comida
que eles comiam. E a ordem agora é: esses jovens têm que comer na mesa do rei. Esses jovens precisam ser levados para se alimentar da comida que o rei come. Qualquer pessoa carnal olharia para essa situação e diria: nossa, estou bombando aqui na Babilônia. Olha onde eu vou comer, na mesa do rei. Olha onde que eu vim parar, na mesa do rei. Ei, mas esses jovens eram espirituais, e pessoas espirituais não ficam deslumbradas com propostas. Pessoas espirituais não se deslumbram diante dos pratos do inimigo, porque pessoas espirituais sabem que é melhor jejuar com Cristo do que banquetear com o diabo na mesa. Ei, é melhor fazer jejum aqui com Jesus, pagando o preço, vivendo uma vida de renúncia, do que vir para cá e comer do banquete de Satanás. Ei, deixa eu dizer de novo, é melhor você continuar passando a sua prova, do que querer pegar alguns atalhos. Ei, tem muita gente que pegou atalho e morreu no meio do caminho. Ei, Deus tem um palácio para te colocar lá, mas tem etapas, tem degraus a subir, não é do nada. Não é assim. Você precisa entender: quando a proposta é boa demais, desconfie. Desconfie. Quando a proposta está boa demais, vigie. Porque às vezes o diabo te dá o bom para te tirar o excelente. Às vezes a gente está ali, deslumbrado com o bom, e Deus olhando para você e dizendo: se você rejeitar o bom, eu te dou o excelente, o espetacular, o extraordinário. Ei, a proposta parecia muito boa, mas esses jovens, Ananias, Daniel, Misael, Azarias, eles sabiam que havia um mandamento, e eles precisavam obedecer o mandamento. Que mandamento é? O mandamento de que todos nós, judeus e cristãos, não podemos comer comida sacrificada a ídolos. Por favor, projeta para nós Êxodo 34:15. Eu gosto de ministrar assim, mostrando para vocês, para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, coma também do seu sacrifício. Então ele está dizendo: olha, nem faça aliança, porque eles vão convidar vocês para comer na mesa, e vocês, participando da mesa, vocês vão comer do sacrifício deles, e vocês não podem. Vocês não podem comer do sacrifício deles, porque são comidas que eles sacrificam aos seus deuses. Muita gente cai em laço porque elas se esquecem dos mandamentos. Porque, observe, por que é que eles não podiam comer da comida que ia para a mesa do rei? Porque na comida que ia para a mesa do rei, era comida que antes de chegar naquela mesa, era sacrificada a vários deuses da Babilônia. Então eles não podiam comer daquela comida. E há uma expressa ordem de Deus para não comermos comida sacrificada a ídolos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Por favor, projeta para nós Atos dos Apóstolos 15:29. Vimos em Êxodo, agora vamos para o Novo Testamento, mandamento para a igreja. Atos 15:29. Que vos abstenhais das comidas sacrificadas aos ídolos. Só até aí, tá bom? Que vos abstenhais, ou seja, se aparte disso, de comidas sacrificadas a ídolos. Ei, é por isso que nós não participamos e nem comemos. Não participamos e nem comemos em festas juninas, 12 de outubro.
e outras festas mais que vocês conhecem muito bem, porque são festas pagãs, são festas que homenageiam ídolos, e as suas comidas são sacrificadas a ídolos, tanto as festas quanto as comidas. Aí todo ano é uma tribulação, todo ano a gente explica e os crentes vêm com a mesma conversa: ai pastora, mas não pode só ir lá. Não vai, irmão, está escrito, não vai. Aí vem uns: e se eu for e não comer? Não vai. Se você não tem parte com isso, então você não deve ir, então você não deve participar, porque só de você estar lá, você tem parte com isso. Quem está pegando? São comidas consagradas à imagem de escultura, e você e eu não pode comer, porque todas as vezes que nós comemos, nós trazemos maldição para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Ei, a festa de comida consagrada que crente participa é a ceia, todo primeiro domingo do mês. Essa é a comida consagrada da qual nós participamos. Esta é a festa de consagração da qual nós participamos, a ceia do Senhor. Esse é o alimento consagrado que todo crente deve comer, porque quando nós estamos participando da ceia, nós estamos ingerindo Cristo em nós. Mas quando você está comendo comida consagrada a ídolos, parte dele está entrando em você. E aí a Bíblia diz que, diante desse contexto de uma comida consagrada a ídolos, que era colocada na mesa do rei Nabucodonosor, esses jovens que conheciam o mandamento e sabiam que não podia comer dessa comida, eles decidiram no seu coração não se contaminar. Observe, eles decidiram: olha, nós não vamos nos contaminar, nós não vamos comer dessa comida. Então a Bíblia diz que eles pedem ao chefe dos eunucos, aquele que cuidava deles, e disseram para ele: nós não queremos comer dessa comida, nós vamos comer legumes, frutas e tomar água. O chefe dos eunucos disse: e se o rei olhar para vocês e vocês estiver fraco, e se você estiver emagrecido por estar comendo assim, o que eu vou fazer? Eu não posso desobedecer a ordem do rei. Daniel disse: experimenta-nos 10 dias. 10 dias, comendo legumes e bebendo água. Experimenta-nos por 10 dias. E aí a Bíblia diz que no final dos 10 dias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam mais bonitos, eles estavam mais corados, eles estavam mais saudáveis. Vamos ler, que talvez você pense que eu estou inventando. Vamos lá, Daniel 1,15, olha o que está escrito, por favor, projeta para nós, que se eles não ver, pode ser que alguém não creia. Daniel 1,15: e ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comia das iguarias do rei. Aleluia, vale um glória essa palavra nessa noite, aleluia. Ei, porque quem não se contamina com o banquete de Nabucodonosor, ei, quem não se contamina com a comida que vai na mesa do rei, sacrificada a ídolos, ei, irmão Cido, fica mais bonito, fica mais saudável, fica mais sábio, fica mais próspero, fica mais inteligente, fica mais perto de Deus. Meu pai. Aí a Bíblia diz que um dia o rei Nabucodonosor quis se engrandecer e mandou fazer uma estátua para ele de 30 metros de altura, meu Deus, por 3 de largura. Imagine o tamanho dessa estátua. No dia da inauguração da estátua, ele reuniu todos os povos de todas as províncias e disse: venham e adorem a minha estátua, a minha imagem, porque para a Babilônia era só fazer uma imagem que todo mundo adorava, isso não era problema para eles. Porém, Daniel, Ananias, Misael e Azarias disseram consigo:
nós não vamos adorar essa estátua. Daniel ficava às portas do rei. Ananias, Misael e Azarias foram para o pátio, aonde foi colocada a estátua. E sabe o que eu acho interessante? É que esses jovens, mesmo estando na Babilônia, cujo nome significa confusão, portal de deuses, mesmo estando na Babilônia, nesse lugar de tribulação, nesse lugar de confusão, mesmo estando na Babilônia, eles não se corromperam, eles não abandonaram a fé, eles não abandonaram os princípios. Observe, o lugar era de confusão, era de perturbação, era de idolatria, mas eles estavam conectados, alinhados com o Deus do céu. Deixa eu falar uma coisa para você: não é o ambiente que tem que te modelar, é você que tem que transformar os ambientes. Deixa eu falar uma coisa para você: os ambientes aonde você pisa a planta dos teus pés, as pessoas precisam te respeitar. Ei, as conversas faladas nesse ambiente tem que mudar por causa da sua presença. Ei, o que é feito nesse ambiente precisa mudar por causa da sua presença. Não é você que tem que relevar, não, é você que tem que se posicionar, e a tua presença nos ambientes vai mudar situações. É tipo assim, quando você chegar, aquela rodinha está conversando, vai dizer: não, chegou ele. Não, vamos parar porque ela chegou. Eles transformaram o ambiente. A Babilônia não os transformou, mas você vai ver no final que eles vão transformar coisas dentro da Babilônia. O lugar é de grande confusão, mas eles tinham comunhão com Deus. Não permita que o ambiente de confusão à sua volta roube a sua comunhão com Deus. Eu vejo gente que fala: ai, eu não consigo orar não sei em que lugar, porque lá é uma perturbação. Ai, eu não consigo orar no meu trabalho, eu não consigo orar na minha casa. Ei, que tipo de crente é você? Aonde você vai, você tem que impor a autoridade de Deus que está na sua vida. Ei, na tua casa, põe esse perturbador para correr. No teu trabalho, coloca o perturbador para correr. Você precisa transformar os ambientes. A estátua foi levantada, e a ordem era: quando for tocada toda sorte de instrumentos, todos devem se prostrar e adorar a estátua de ouro que Nabucodonosor construiu. E aquele que não prostrar e não adorar, vai ser lançado na fornalha de fogo. Observe uma coisa, que nós temos aqui uma ordem e uma ameaça. Uma ordem e uma ameaça. Toda ameaça ela vem com um se. Se não fizer. Se não. Está entendendo? Se você não for, se você não fizer assim, se você não falar assim, se você não aceitar, se você não parar, toda ameaça ela vem com um sim, sim, porque as ameaças ela tem propósitos específicos. O primeiro propósito da ameaça é nos paralisar. A ameaça, quando ela te provoca medo, ela te paralisa. O segundo propósito da ameaça é nos fazer desistir. Nos fazer desistir. O terceiro propósito da ameaça é tentar roubar as nossas convicções. O quarto propósito da ameaça é nos subjugar. O quinto propósito da ameaça é de nos humilhar. O sexto propósito da ameaça é de nos amedrontar. Quem aqui já ficou com medo de uma ameaça? Oh Jesus, tem gente aqui que parou por causa de uma ameaça. Tem gente aqui que desistiu do que estava fazendo por causa de uma ameaça. Tem gente aqui, que está pensando até em mudar de cidade por causa de uma
a ameaça, mas eu vim da parte do Senhor nesta noite para dizer para você, da parte de Deus, continue a sua caminhada, continue a sua jornada. Sabe por quê? Porque a voz de quem te ameaçou não é mais poderosa do que aquela voz que diz: eu sou o Senhor que te guardo, eu sou o Senhor que te livro, eu quebro o arco e corto a lança, eu queimo os carros no fogo, eu quebro todo o laço que foi preparado contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. E o Senhor está dizendo: não foi da minha boca que saiu sentença de morte, foi da boca do diabo. Então eu venho agora com uma nova sentença, sentença de vida, sentença de livramento, sentença de milagre sobre a tua vida. Meu Deus, eu sinto Deus trabalhando na vida de alguém aqui. Eu não sei que tipo de ameaça você tem recebido, mas eu recebo autoridade para dizer que o Deus do livramento desceu na casa nessa noite. O Deus do livramento chegou aqui hoje. Eu me lembro um dia que uma irmã chegou desesperada, porque alguém estava me ameaçando de morte, e essa irmã chegou e disse: pastora, alguém está falando isso. Eu disse para ela: acalma-te, minha irmã. Sabe por quê? Porque antes que essa pessoa aponte qualquer coisa para mim, o meu Deus mata ela. Sabe por quê? Porque eu estou dando fruto para o reino, ganhando alma para Jesus, e quando ele pesar na balança, ele vai me dar vida. Irmãos, a minha vida é de Deus, a sua vida é de Deus, e só toca na nossa vida o dia que Deus quiser, o dia que Deus estabelecer, o dia que Deus falar: chegou a sua hora, o dia que cantar a sua senha, aí você vai. Então não se renda diante da ameaça do diabo. Os 3 jovens do texto que lemos, eles estavam debaixo de uma ameaça, e preste bem atenção: quem estava ameaçando era tão poderoso que ele podia só dar uma ordem e a vida deles era ceifada. O homem era terrível. Apenas uma ordem, ele mobilizava toda a Babilônia e destruiria os 3 jovens. A ameaça era a seguinte: se vocês não se prostrar diante da estátua, eu vou jogar vocês dentro da fornalha de fogo ardente. Então os instrumentos começaram a tocar, e o povo da Babilônia se prostrou. E certamente muitos outros judeus que foram levados cativos se prostraram também. Mas a Bíblia diz que no meio de uma multidão prostrada tem 3 jovens de pé. Se no meio desse povo que está sentado 3 pessoas ficam de pé, vai chamar a atenção, vai ficar muito visível, vai ficar muito fácil de ver que essa pessoa está em pé. A atenção da Babilônia se voltou para Ananias, Misael e Azarias. Por quê? Porque quem não se dobra chama a atenção. Porque quem não se dobra, certamente tem algo diferente. O apóstolo Joel, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz assim: quando está todo mundo apavorado, mas tem um ali tranquilo, das duas uma: ou esse que está tranquilo é muito irresponsável, ou ele sabe de algo que a gente não sabe. Todo o povo curvado, mas 3 de pé, dizendo: nós não vamos nos dobrar. E na medida que eles não se dobram, os olhares são conduzidos a eles. Eles se destacaram, porque quem não se dobra se destaca. Eu preciso destacar essa frase para você: quem não se dobra se destaca. Quem não se dobra vira alvo, e você precisa aprender a lidar com isso. Quem não se dobra vira alvo. Então aprenda a conduzir essas coisas. Quando alguém fizer você de alvo e começar a te atacar porque você não se dobre, se acostume, porque os diferentes dos iguais, eles chamam a atenção e atraem para si, às vezes, raiva, ódio, inveja, perseguição, não sei. Deus está falando com alguém.
alguém se aproxima do rei e diz: ó rei, sabe aqueles jovens que vieram de Jerusalém, que está lá no palácio? Pois é, se dobra não tem quem faça eles se dobrar, eles não fizeram caso de ti, eles não fizeram caso da tua ordem. A Bíblia diz que Nabucodonosor vai ficar tão irado, mas tão irado, que ele vai se aproximar dos 3 jovens e fazer uma segunda ameaça, e dar a eles uma segunda chance, dizendo para eles: olha, vai tocar de novo os instrumentos, aleluia, ei, e quando esses instrumentos forem tocados, vocês precisam se dobrar. E a Bíblia diz que Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, para lançar os jovens lá dentro, e a Bíblia diz que os jovens permaneceram de pé, e diante da ameaça, Nabucodonosor disse: ó, vou lançar vocês lá na fornalha, e qual é o Deus que vai poder tirar vocês da minha mão? Nabucodonosor, ele fica perturbado, porque aqueles 3 jovens serviam um outro Deus que ele não conhecia, servia um Deus que ele não servia. Então ele está apostando no poder dos seus muitos deuses, enquanto aqueles 3 jovens, eles estão apostando no poder de um único Deus. Então ele está dizendo: olha, eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais, vou lançar vocês lá dentro, e quem é o Deus que poderá livrar vocês da minha mão? E aí eles respondem: olha, rei, sobre este negócio nós não temos nem o que te falar. Irmão, tem hora que os argumentos, eles são dispensados. Tem hora que falar é o que você menos deve fazer. Você só precisa confiar no Senhor. Você só precisa esperar que Deus te justifique. Ei, aqueles jovens, eles tinham tanta confiança no Senhor. E a Bíblia diz que mais uma vez os instrumentos são tocados, os jovens não se dobram. Nabucodonosor manda que peguem eles para lançar na fornalha, que 7 vezes mais estava aquecida. E a Bíblia vai dizer algo muito interessante aqui para nós, ó, que quando aqueles homens que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, que era o nome deles na Babilônia, lá dentro da fornalha, só do vapor eles morreram. Só do vapor morreram. Só que os 3 jovens começou a passear dentro da fornalha, e de repente o povo olha e se assusta, porque jogaram 3, e de repente tem 4 andando lá dentro, de um lado para o outro, meu Deus. E aqueles jovens não se queimavam, era como uma sarça no deserto, não se queimava, meu Deus, porque coisas extraordinárias acontecem com quem não se dobra. Ei, coisas específicas, coisas inéditas acontecem com quem não se dobra. Ei, eles não se queimaram. Todo o povo ficou apavorado, admirado, pensando: o que é que esses jovens têm? Quem é esse povo? Que tipo de povo é esse que não se queima? Te explico. Sabe por que eles não se queimaram? Porque a fidelidade e a adoração deles ao Senhor era inegociável. Eles não negociavam não. Quando o rei se aproximou e deu a segunda e última chance, eles disseram: olha, o Deus a quem continuamente nós servimos, Ele vai nos livrar. Tem um Deus aqui, ó, que nós servimos todo dia, continuamente, todo dia a gente serve Ele. Não é uma semana sim, um mês não, é todo dia a gente serve Ele. Quem está pegando aí? O Deus a quem nós continuamente servimos, Ele nos livrará da fornalha e da sua mão. Mas aí eles continuam a frase, irmão, a frase não parou aí. Para ficar mais bonito, eles dizem assim, ó: mas se Ele não nos livrar, não tem problema, pode jogar, porque nós não vamos servir aos seus deuses. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Nabucodonosor dá a segunda chance para Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não estava apenas dando uma segunda chance não, igreja. Ele estava querendo negociar a fidelidade deles. Mas a fidelidade deles era inegociável. Isso Nabucodonosor não sabia. Eles estavam dispostos a ser fiel. Lembra o pai da família Bibas, que o Ramais matou? Aquelas criancinhas ruivinhas e a mãe? Quando o pai da família Bibas estava no cativeiro com o Ramais, eles se aproximaram dele e disseram para ele: olha,
Se você se converter ao islamismo, você vai ser melhor tratado aqui no cativeiro. A gente vai bater menos em você. Você vai ter algumas regalias aqui no cativeiro. E sabe o que ele olhou para eles e disse para eles? Ele disse: eu nasci judeu, vou morrer judeu. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu nasci adorando o Deus de Israel e morrerei adorando o Deus de Israel. Pode bater, pode maltratar, pode fazer o que vocês quiserem, eu nasci judeu e eu vou morrer judeu. Será que tem gente aqui que tem uma fidelidade inegociável, que não se entrega, que não nega Jesus, e que não se rende? Tem muita gente que vive de uma fé de negociação com Deus. E eles são assim: se Deus fizer, eu sirvo. Se Ele não fizer, aí eu não sirvo. Se Deus fizer aquilo que eu estou pedindo, eu vou para a igreja. Se não, eu não vou. Se Deus me der a bênção, eu paro de pecar. Se Deus não der, eu continuo pecando. Tem gente que é gambireiro, sabe? Eles vêm do mundo com esse vício. Eles querem fazer algumas gambiras. Mas aquele que agrada ao Senhor, aquele que de fato conheceu a Jesus, ele entende que ele não pode viver sem o Senhor. Então ele nem pensa em fazer um negócio desse. Ele nem pensa em falar uma coisa dessa. Ele fala como os 3 jovens: se Deus fizer, aleluia. Se Ele não fizer, aleluia também. Vai ser difícil, vai doer, mas eu não posso viver sem o Senhor. Eu não posso nem pensar nessa hipótese de sair da presença de Deus, de sair da casa de Deus. Com aqueles jovens não tinha negociação não, irmãos. Eles serviam a Deus independente se Deus fizesse ou se Deus não fizesse. Se o livramento chegasse ali ou se o livramento não chegasse, eles não estavam dispostos a fazer negociação, a negociar a fé. Eles eram fiéis. Segundo motivo pelo qual eles não se queimaram na fornalha, porque eles tinham um propósito. Eles eram gente de propósito. Tem gente de propósito aqui? Gente de propósito. Irmão, segundo a história, esses jovens tinham entre 14 e 16 anos de idade. Mas não é sobre idade, irmão, é sobre propósito. E quem tem propósito não negocia os seus princípios. Já viu aquele ditado de que quem é bom já nasce pronto? Pois é, tem gente que ele vem fiel de berço. Tem gente que já nasce com aquele instinto de um caráter forte. Eles tinham propósito, e quem tem propósito, irmão, não se vende, não se rende, não se entrega, não muda por qualquer coisa. Quem tem propósito sabe a que e a quem deve dizer sim, e a que e a quem deve dizer não. Quem é de propósito não se mistura. Quem é de propósito não pega atalhos, não fica distraído no meio da guerra, não se desfoca. Porque o propósito fala mais alto. O propósito fala mais alto. Segundo a ornitologia, a ciência que estuda sobre as aves, a águia é o único pássaro que consegue voar no meio da tempestade em ventos contrários. O vento está soprando, e a águia está indo. Ela está indo. Sabe por que ela consegue ir? Sabe por que ela tem força para voar, mesmo quando o vento quer levar ela para uma outra direção? Porque ela tem propósito, ela não se distrai. Ela dá aquele voo rasante. Tchau, obrigado, estou indo. Ninguém me segura, ninguém me para.
aleluia. Por quê? Porque ela tem propósito. Você só pode ser parado, paralisado, paralisada, se você desfocar do propósito. Mas se você tiver propósito, ninguém te para. Se você tiver propósito, ninguém vai conseguir atravessar o seu caminho e tirar você da tua caminhada, da direção que você está indo. Tem gente que está fazendo algo aqui, se chega alguém e der outra ideia, ela muda de ideia, irmão. Conhece alguém assim? Ela está indo nessa direção, chega alguém e fala, por ali é mais perto, ela vai, irmão. Não tem propósito, não sabe o que quer da vida. E deixa eu te falar uma coisa, só vence quem tem propósito. Só vence quem tem propósito. Ei, tem muita gente aí que Deus fez promessas grandes, mas essas promessas nunca se cumpriu. E se você continuar assim, nunca vai se cumprir. Se você continuar com essa preguiça, com esse desânimo, achando que Deus vai descer do céu e fazer o que é para você fazer, nunca vai cumprir não. As coisas só vão cumprir quando você fizer a sua parte, quando você se posicionar, quando você colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, cinturão da verdade, pegar o escudo da fé, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz e partir para a guerra. Irmão, o diabo não respeita crente preguiçoso não, deixa eu te avisar. Tem preguiça de orar, tem preguiça de jejuar. Quando acaba o culto, irmão, aquele monte de crente querendo oração. Por quê? Porque tem preguiça de orar, que se eles tivessem coragem de orar, eles não ficavam pedindo para os outros. Preguiça, irmão, preguiça. Uma hora ou outra precisa a gente orar junto, precisa, às vezes precisa, mas direto, irmão, para de preguiça, vai orar, vai jejuar, vai se conectar com Deus, o véu foi rasgado, está aberto o acesso, pode orar que Deus te escuta também. Do nada Deus faz isso comigo. Você quer vitória? Faz como Matos Nascimento, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Se você gemer, chorar aos pés do Senhor, Ele ouvirá a tua oração, Ele responderá às suas súplicas. Se você não tiver propósito, você não vai permanecer na presença de Deus. Se você não tiver propósito, você não vai permanecer nessa igreja. Aqui é só para os fortes, irmão, que aqui o pau pega de todo lado. Quem tem mais de 10 anos aqui na igreja? Uma, duas, ali é os fortes, viu, irmãos? Cuidado com eles. Vou diminuir, 5, dá um grito aí. Irmão, esses aí é cerno, viu? Não tem quem derruba não. Então, se você não tiver propósito, você vai desistir na hora da luta. Se você não tiver propósito, você vai desistir na hora da dificuldade. Se você não tiver propósito, você vai desistir na hora que te afrontar. Se você não tiver propósito, você vai desistir quando o vento soprar. Mas se você tiver propósito, você vai estar ali firmado, Se o vento soprar mais forte ainda, segura numa coluna dessa aí de ferro, e diga: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Outro motivo pelo qual eles não se queimaram na fornalha é porque eles tinham preparo espiritual. Eu gosto dessa palavra. Eles tinham preparo espiritual. Nós precisamos estar preparados espiritualmente. Precisamos estar preparados. Porque se nós não estivermos preparados quando o dia mau chegar, quando o vento soprar, nós correremos sérios riscos de perecer.
correremos sérios riscos de naufragar o nosso barco. Ei, tem muita gente que está sem preparo espiritual nenhum, está despreparado. Aí chega o dia mau, irmão, eles ficam desesperados. Tem gente que só deixa para buscar a Deus. Ei, pega essa aqui, vai falar com muita gente. Tem gente que só deixa para buscar a Deus quando está no aperto, irmão, quando está mal. Porque quando tudo está bem, eles ficam de boa na lagoa. Culto, que diabo é isso? Não, nem conheço. Mas aí a hora que o dia mal chega, só vai ver gente mandando mensagem. Que dia que é o culto lá na sua igreja? Quem já viu isso? Hein, que dia que é a campanha? Aí você já observa, alguma coisa deu ruim lá, viu? Porque quando tudo está bem, não busca o Senhor, eles não se preparam, porque o dia mau, irmão, é uma realidade, ele vem, hora ou outra, ele chega, e quando ele chegar, eu e você precisamos estar posicionados, preparados, em oração, em jejum, com o nosso banco espiritual, totalmente abastecido com o nosso depósito. Precisamos estar assim, porque quando o dia mau chega e você está espiritualmente preparado, revestido, você vence a luta, você vence a guerra e nem vê o vento passando. É assim, é desse jeito que a gente vence nossas guerras. Quando denunciaram os 3 jovens, eles foram levados diante de Nabucodonosor. E acredito eu que Nabucodonosor esperava encontrar 3 jovens tremendo de medo, assustado, mas não, ele encontra 3 jovens preparados, dizendo: se o nosso Deus livrar, ok, se ele não livrar, a gente vai ser assado na fornalha e está tudo bem. Porque quem está preparado não se assombra, quem está preparado não se assusta quando chega o dia mau. Eles tinham um propósito: não vamos nos prostrar, e acabou, e está pronto. Deixa eu te falar uma coisa, se comporte de acordo com aquilo que você acredita. Diga comigo: eu preciso me comportar de acordo com aquilo que eu acredito. Às vezes, o nosso comportamento anula a nossa fé. A gente está lá com o coração cheio de fé e tal, de repente a gente começa a se comportar como quem não crê. A gente começa a se comportar, falar, agir como quem não acredita no Senhor. Como que é que esse comportamento? É aquele comportamento de desespero, é aquele comportamento de afobamento, sabe? Quem já viu alguém assim, que diz assim: não, tá tudo bem, tô tranquilo, mas ele está perturbado, afobado, esperando que algo ruim aconteça a qualquer momento. Não, irmão, isso não é o comportamento de quem tem fé. Quem tem fé consegue dormir na tempestade, consegue não se desesperar. Então o que você precisa fazer? Você precisa fazer como o salmista fez, no Salmo de número 43, projeta para nós, Salmo 43, diz assim: faz-me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa contra a gente ímpia, livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus da minha grande alegria, e com harpa Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face e Deus meu. O salmista inicia esse salmo falando de uma injustiça. Ele diz: Senhor, faz justiça, opera sobre a minha vida, peleja por mim, e de repente ele percebe que ele está ficando muito agoniado, ele percebe que ele está ficando muito desestruturado. Aí ele conversa com ele mesmo e diz: porque está abatida a minha alma. Que se está assim a alma, espere em Deus, espere em Deus. Nós ainda vamos louvar o nome dEle, nós ainda vamos exaltar o nome dEle. Nossos sentimentos às vezes querem falar mais alto do que a nossa fé. E a gente quer dar lugar aos sentimentos. Cuidado com os seus sentimentos, irmão. Às vezes eles te enganam.
É por isso que Jó não disse assim, ó, ei, Jó não disse, eu sei, eu sinto que o meu Redentor vive. Não, ele não sentia isso, irmão. Quem está pegando aqui? Ele não sentia que o Redentor estava vivo. Ele sentia que o Redentor estava longe. Ele sentia que Deus estava longe dele. Porque olha o sofrimento de Jó. Mas quando ele sentiu que Deus estava longe dele, ele declarou algo totalmente diferente. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará. Pronto. Não sinto, mas eu sei. Por que eu sei? Porque está escrito que Ele é fiel, Ele não vai me deixar, Ele não vai me abandonar. Eu posso até estar me sentindo sozinha, mas eu sei que eu não estou. Por quê? Porque Ele é fiel. Ele falou que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu creio que Ele está comigo. Os 3 jovens, eles tinham convicções que Deus estava com eles. Deixa eu te falar uma coisa. As nossas convicções são chaves no mundo espiritual. Chaves para nos manter de pé e não vacilarmos. Vamos terminar. Outro motivo porque eles não se queimaram na fornalha, era porque eles eram unidos. Diga comigo, unidos. Irmãos, eles oravam juntos, ó. Eles oravam juntos. Eles faziam propósitos juntos. A Bíblia diz que um dia o rei teve um sonho e ninguém conseguia interpretar, então Daniel chama eles e diz, vamos orar. Vamos orar junto, porque mediante a nossa unidade e a nossa oração, Deus vai revelar o sonho desse rei e vai dar tudo certo. E assim aconteceu. Eles oravam junto. O dia que foi proposto para eles comer a comida lá da mesa do rei, junto eles fizeram o propósito junto, disseram, não vamos comer, está tudo certo. Na hora que mandou eles se prostrar, eles combinaram juntos, não, nós não vamos nos prostrar. Juntos nós vamos permanecer de pé. E juntos eles não se dobraram. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo só consegue destruir uma casa quando ela está dividida. O diabo só consegue destruir um homem, uma mulher, um casal, quando eles estão divididos, cada um para um lado. Ei, mas aonde tem um casal que ora junto, que jejuma junto, que cultua junto, que fazem negócios em comum acordo. Acho tão lindo quando o homem liga para a mulher, olha, estou querendo fazer tal negócio, o que você acha? E quando a mulher faz o mesmo, ó, estou querendo fazer tal negócio, o que você acha? Os dois juntos, unidos, num só propósito. Ei marido, ei mulher, vocês são um time que joga junto. Tem gente aí fazendo gol contra. Ei, para com isso, vocês jogam junto. Ei, se um ganha o outro ganha, se um perde o outro perde. Eles estavam unidos, gente. Quando há essa união, quando há essa unidade, vocês se tornam indestrutível. Ei, uma igreja que trabalha em unidade se torna indestrutível. Tem gente aqui com casa dividida, porque o Senhor está falando, mas nesta noite o Senhor chama esse casal, essa família, essa casa, para um alinhamento. Deus chama vocês para um alinhamento. Por quê? Porque dividido desse jeito, não tem como o Senhor abençoar. É um puxando para um lado e o outro puxando para o outro lado. Ei, para com isso, é na unidade que Deus opera. Orem juntos, jejuem juntos. Durante os meus anos de atendimento, eu descobri que uma das coisas mais difíceis que tem de acontecer é de um casal orar junto. Na sua casa é assim? Você falar não, eu sei que é. É difícil um casal orar junto.
eles têm dificuldade de orar junto, eles têm dificuldade de buscar a Deus juntos. Ei, quebra isso hoje, porque na sua casa tem que ser diferente. Ei, lá na tua casa, no teu casamento tem que ser diferente. Não é porque na casa de todo mundo está difícil que na sua tem que ser também. É você que vai quebrar essa barreira hoje, lá dentro da tua casa. E quando você pegar na mão do teu marido, e você marido pegar na mão da tua esposa, e chama ele, chama ela, para orar sobre um propósito, sobre uma causa, Deus descerá com resposta imediata. Por que você acha que o diabo guerreia tanto para vocês não orar junto? É porque quando vocês oram junto, Deus faz com que a bênção, a glória desça sobre vocês. Preciso terminar. Essas fornalhas de Nabucodonosor ainda estão acesas por aí. Hoje elas vêm em forma de desafios, de apertos, de afrontas, de angústia, de dificuldade, mas elas ainda existem. Deixa eu te falar uma coisa, mas são essas fornalhas que geram resultados transformadores sobre as nossas vidas. São através das fornalhas que nós amadurecemos, que nós crescemos em estruturas espirituais, que nós crescemos em intimidade com Deus, que nós aprofundamos as nossas raízes. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha vestidos de short, calção, com chapéu na cabeça e com cordas que os amarravam. Mas olha o que a Bíblia vai dizer para nós terminar aqui. Daniel 3:21. Por favor, projeta para nós. Então, estes homens foram atados e vestidos com suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. 22. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. 23. E 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles caem atados, mas de repente eles estão andando livremente. Livremente. Pergunta por quê? Porque a fornalha que Nabucodonosor preparou para matar eles só queimou aquilo que os amarrava, só queimou a corda que os prendia, não queimou a roupa, não queimou o chapéu. E a Bíblia vai dizer que nem cheiro de fumaça tinha neles. Por quê? Porque o Senhor estava com eles na fornalha, porque o Senhor estava dando livramento para eles na fornalha. Ei, só queimou a corda, não queimou mais nada. Ei, tudo que pertencia a eles ficou intacto, só as cordas da Babilônia que foram queimadas. Deixa eu profetizar, levanta a tua mão. Deus está queimando as cordas da Babilônia aqui nessa noite, e você vai passear livremente no meio dessa fornalha, e o Senhor vai passear contigo, e o Senhor vai mostrar a fidelidade dele sobre a tua vida. E deixa eu te contar uma coisa: Nabucodonosor manda tirar eles de lá, mas eles não saem de qualquer maneira, irmãos. Eles saem honrados, eles saem sob aplausos. Quem sabe eles entraram lá dentro vaiados. Quem sabe o povo dizia: olha, olha lá aqueles que não quiseram se dobrar. Mas agora eles saem de lá cheios de honra. E Nabucodonosor, quando vê eles saindo vivos, intactos, sem nem cheiro de fumaça, ele vai estabelecer um decreto sobre a Babilônia, dizendo: qualquer um que se levantar e falar blasfêmia ou qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser despedaçado, e suas casas vai ser feita em monturo. O que ele estava dizendo? A partir de hoje o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser honrado na Babilônia. A partir de hoje o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser um Deus aclamado, adorado aqui dentro da Babilônia. Eles entram na fornalha, e pode ficar de pé que aqui de fato eu encerro. Eles entram na fornalha como escravos, humilhados, mas eles saem da fornalha, pergunte como? Prósperos. Por favor, gente, Daniel 3:30.
Então o rei fez o quê? Fez o quê? Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Entra como escravo, sai próspero. 1 Samuel 2:30. Deus disse: eu honro os que me honram. Enquanto você não se dobra, enquanto você honra a Deus, enquanto você honra a Deus, enquanto você não se dobra, a tua casa está de pé. Enquanto você honra a Deus, oh meu Deus, a sua família está de pé. Enquanto você honra a Deus, a fornalha não te queima. Enquanto você honra a Deus, a ameaça não te mata. Enquanto você honra a Deus, enfermidade não te mata. Enquanto você honra a Deus, perseguição não te toca, o maligno não te toca, as obras de feitiçaria não te toca. Enquanto você honra a Deus, o mal que foi lançado contra ti vai tomar outro rumo, vai tomar outra direção, mas nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Levante as tuas mãos e diga: eu creio, e eu quero para mim essa fidelidade. Glória a Deus. Receba o pastor Leonardo, que está cheio do azeite, doido para profetizar.